Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês aí um videozinho que fala um pouco sobre a parte de conexão com base de dados, tá? Então, eu estou ministrando um curso agora que é a parte de introdução à linguagem SQL e a gente está utilizando um banco de dados MySQL para poder trabalhar o material desse curso, né? Um SQL genérico, mas na verdade a gente está utilizando um banco de dados e o MySQL é que a gente acabou sendo eleito para poder fazer esse trabalho por nós. O que acontece? Nesse caso, para esse curso, nós estamos utilizando uma ferramenta chamada MySQL Workbench para administrar o banco de dados e fazer as queries, as consultas, criação de tabelas e assim por diante. Tá? Só que o MySQL Workbench, a única coisa que ele permite vocês fazerem é as queries e mostrar os dados ali num formato tabular. Né? Ele não permite que vocês montem gráficos, que vocês façam umas ordenações mais elaboradas, formatem, apliquem formatação de fonte, cores e assim por diante. Então, o que acontece? Uma das coisas bem legais que dá para fazer quando a gente trabalha com esse tipo de análise de dados é conectar outras aplicações, como o Excel, por exemplo, o Power BI da Microsoft e uma série de outras aplicações que conseguem se comunicar com o banco de dados. Nesse caso, o que eu vou precisar? Eu preciso de um driver que faça isso para mim, um meio de campo entre o meu Excel e o meu MySQL para eles poderem se conversar. Tá? O nome desse driver a gente chama de conector ODBC. E cada banco de dados tem o seu. Então tem para ODBC para Oracle, para Postgres, para MySQL. Né? No nosso caso aqui do MySQL, a gente vai baixar esse cara que está aqui o endereço no browser, que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês poderem baixar depois. É só selecionar o driver de acordo com a arquitetura da máquina de vocês. No meu caso aqui é um Windows, né, 64 bits. Eu vou selecionar o instalador, vou clicar em Download e ele vai baixar diretamente no meu diretório onde eu tenho configurado no meu navegador. Tá? Aqui está o instalador, é um arquivo pequeno, 22 MB. Eu vou abrir ele e ele vai perguntar algumas coisas para mim, mas normalmente eu deixo as opções que já estão por padrão marcadas. Tá? Então veja bem, ó, vou aceitar a licença, vou deixar uma instalação típica, tá? E vou dar um instalar. Pronto, tá? Feito isso, não adianta já ir direto no Excel para fazer essa configuração. Então vocês instalaram um software que vai fazer o meio de campo, agora eu tenho que configurar ele. Dentro do Windows de vocês, eu estou com o Windows 10 aqui, se eu procurar por ODBC, aparece aqui, ó, DBC Data Sources, né? Fonte de dados em 64 bits. Essas fontes que tem aqui são as fontes que já estão instaladas. Tá? DBase, Excel Files, Microsoft Access Database. Eu vou pedir para adicionar esse cara. E eu vou selecionar o meu driver que eu tenho aqui dentro. Tá? MySQL DBC 8.0 Unicode Driver aqui. Certo? Da Oracle Corporation, tá? Versão do dia 24/9. Certo? Mas vou dar um Finish aqui e ele já vai abrir uma janela de conexão com o banco. Eu vou dar um nome para essa conexão. MySQL local, por exemplo. Tá? Se vocês tiverem conexões para ser feitas o host, uma porta diferente, vocês vão colocar por aqui. Como eu estou rodando local na minha máquina, a configuração de URL do TCP/IP é localhost, porta 3306. Tá? O usuário é root e sem senha. E a base de dados eu posso selecionar. Se eu der um teste aqui, tá? Ele já vai dizer que a conexão deve ter funcionado, certo? Então, se a conexão de vocês funcionou, eu já consigo chegar no banco de dados com o meu ADBC Driver. Eu posso selecionar uma das bases que eu tenho aqui, olha lá, empresa, filmes, portfólio, teste, por exemplo. Tá? Mas eu vou deixar sem nada por enquanto. Eu vou dar um OK. Então agora nós temos lá o nosso MySQL local disponível para os aplicativos que querem utilizar essa conexão ADBC se comunicarem com a nossa base de dados. Posso fechar esse cara aqui e vamos para o nosso Excel. Tá? Eu estou com o Excel do Office 365 aqui, então vou abrir uma planilha nova, tá? Tá em inglês, mas em português seria a mesma coisa. Vocês têm as opções do menu aqui em cima. Tem o fórmulas, tem o data, na verdade vai ser dados. Aqui em cima tem get data, que seria o adquirir os dados, né? Extrair dados. E aqui ó, sempre ocorre uma confusão, né? From database, porque ele até lista ali from MySQL database, mas não é isso que eu quero. Eu vou vir aqui dentro em Other Services, tá? Em outros serviços, na quinta opção. Vou selecionar direto do ODBC. Ele vai abrir uma janela para vocês.
Demora um pouquinho ali. Ó, abriu. E ele vai perguntar qual é que é o Data Source Name, o nosso DSN. Eu vou selecionar o nome MySQL local, aquela conexão que nós criamos lá na janela anterior. Tá? Em Advanced Options, vocês podem já executar uma query aqui dentro. Se eu já tiver selecionado qual é, que é a base de dados que eu vou utilizar. Mas não é o nosso caso aqui, vamos pelo caminho mais simples. Eu vou dar um OK. Tá? Aqui ele pede de novo, só para vocês validarem a conexão. Então, usuário root, sem senha. Se eu tiver algum tipo de conexão de credential, eu vou colocar. Se não, não preciso nada, eu vou dar um connect aqui. E pronto. Agora apareceu um navegador aqui onde eu seleciono a base de dados e as tabelas que eu quero importar. Tá? Então, se eu selecionar minha base de dados de exemplo da aula, é o empresa. Aqui eu tenho tabelas de departamentos, funcionários, telefones. Eu vou vir aqui em funcionários. Ele vai me dar uma prévia desses dados que estão vindo lá da nossa base. E a única coisa que eu preciso fazer aqui é clicar em Load. Tá? E quando ele carregar, ó, External Data está extraindo os dados. Estão aqui os dados diretamente da minha base de dados. Tá? É importante lembrar que com a DBC, tá? Pelo menos assim, nessa versão que eu estou tendo aqui do Excel, eu não consigo fazer um sync daqui e jogar para dentro do banco, ainda mais porque é uma coisa um pouco insegura. Tá? Então o Excel ele só conecta e busca, ele só tem acesso de leitura na base. Mas é óbvio que se alguém, por exemplo, trocar os nomes e algum dado aqui de dentro da nossa planilha lá no banco de dados, quando vier aqui do lado e mandar ele atualizar, tá? A gente tem a opção de refresh aqui, ó. Ele vai fazer o fetch, o loading data de novo, conecta no banco e traz. Então vocês não estão conectados no banco 100% do tempo. Ele foi lá, buscou e trouxe os dados para cá. No momento que esses dados forem alterados e eu fizer atualizar, eles vêm para cá e atualizam novamente. Tá? Lógico que o legal de tudo é que vocês conseguem, né, fazer toda a parte de conexão e ainda montar gráficos. Eu conseguiria pegar pelos salários aqui, por exemplo, que são dados fictícios dessas pessoas, eu conseguiria montar uma planilha de gráficos ou montar fórmulas em cima disso tudo, criar uma fórmula que soma toda a minha folha de pagamento, por exemplo, aqui, tá? E ter o resultado aqui embaixo. Fazer formatações, cores, filtragens, etc. Tudo pelo Excel. Tá? Se eu fechar essa planilha aqui, salvar e abrir ela novamente, eu consigo ir lá, quando eu abrir amanhã esse arquivo, conectar no banco, fazer o sync de novo e puxar esses dados para cá. Ok? Então essa é uma maneira simples, tá, pessoal? Tem outras formas também, mas vamos começar por essa daqui. Assim que tiver um tempinho eu posto mais algumas coisas. Quem gostou, não esquece de curtir o nosso vídeo ali no canal. Assina lá, se inscreve no canal também para poder ficar por dentro das novidades. E posta os comentários com as dúvidas ali, o que acharam, o que gostaram e não gostaram, para a gente poder conversar. Tá bom? Um abraço e até a próxima.